Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Sob o Mesmo Teto. Eu sou João Carvalho Dias, historiador de arte. Eu sou a Vera Maris, conservadora do Museu Calouste Gulbenkian. Este programa tem como objetivo acompanhar o lançamento da série de livros de que Vera Maris é autora e relacionados com o grande colecionador Calouste Gulbenkian, a forma como reuniu a sua coleção e o nascimento e a concretização do museu onde finalmente a sua coleção foi reunida sob o mesmo teto. Este ano, em que se comemoram os 70 anos da Fundação Calouste Gulbenkian, coincide com a conclusão de uma campanha de modernização e requalificação a que este equipamento emblemático foi sujeito. Neste primeiro episódio, a coleção A Caminho de Lisboa, iremos tentar revelar as intenções de Calouste Gulbenkian para o destino da coleção, após a sua morte, e a criação da Fundação com o seu nome, culminando com a ideia de um projeto para o museu. Primeira pergunta. Calouste Gulbenkian morreu em 1955. Um ano depois era criada a sua fundação com sede em Lisboa. Muitos se interrogam por que Lisboa? Tinha Gulbenkian delineado as suas intenções para o destino da sua coleção? Sim, o facto da fundação ter sido criada em Lisboa pode causar alguma surpresa ainda hoje, uma vez que Calouste Gulbenkian era um homem de origem arménia, nascido em Constantinopla, atual Istambul, e levou uma vida marcadamente internacional. Apesar de ter vivido maioritariamente entre Paris e Londres, tendo aliás a cidadania britânica, acabou por passar os últimos 13 anos da sua vida em Lisboa, a residir no antigo e icónico Hotel Avis, na Avenida Fontes Pereira de Melo. Esta situação resulta essencialmente do contexto da Segunda Guerra Mundial e muito particularmente da invasão, da ocupação alemã de Paris, que leva Calouste Gulbenkian a transferir-se com a sua mulher Nevarte para Vichy e depois, em 1942, para Lisboa. Esta opção não é inédita, pois, como sabemos, Portugal, nesta altura, era um país neutro e, naturalmente, era muito procurado como refúgio por exilados abastados. Ainda assim, a ideia inicial de Gulbenkian, como muitos outros, não era permanecer no país, mas sim utilizar o território português como ponto de passagem, de paragem a caminho dos Estados Unidos da América, o que não viria a concretizar-se. Este final de vida passado em Lisboa corresponde também ao período em que a questão do futuro da coleção começa a ser pensada com maior intensidade por parte do colecionador. Afinal, importa não esquecer que quando Gulbenkian chega a Lisboa tem já 73 anos. E, portanto, apesar de existir ou de ter uma crença de que poderia viver até aos 106 anos como o seu avô paterno, a verdade é que Gulbenkian tinha também consciência que o mundo estava cada vez mais instável. Ele próprio atravessou 2 guerras mundiais e, portanto, era cada vez mais urgente tomar precauções que garantissem a preservação da coleção, contrariando o destino de tantas outras que vira a dispersar-se e das quais beneficiara, não é? Por outro lado, e de forma algo surpreendente, tendo em conta a importância deste tema, mas também o caráter altamente previdente do colecionador, as suas intenções para o destino da coleção, na realidade, não estão totalmente definidas ou fechadas quando chega a Lisboa. Mas é também interessante perceber que, do ponto de vista legal, em relação a testamentos que elaborou ao longo da vida, Gulbenkian determinou desde cedo, desde um primeiro testamento de 1916, que as suas obras de arte não poderiam ser vendidas, exceto se o produto resultante dessa venda fosse reaplicado na aquisição de uma nova obra de arte. É também interessante perceber que desde cedo, desde este primeiro testamento, Calouste Gulbenkian estabelece já algumas doações a museus de Londres e de Paris, antecipando a estreita relação entre arte, mecenato e filantropia que ele próprio cultivaria ao longo da vida e que a Fundação Calouste Gulbenkian daria continuidade até hoje. Mais tarde, em 1923, num novo testamento redigido após a aquisição da casa da Avenue d'Iéna, do grande palacete onde viria a reunir a coleção, Calouste Gulbenkian vai estabelecer que as suas coleções não deveriam ser dispersas, portanto, novamente esta ideia, mas deveriam sim ser mantidas como um todo, preferencialmente no museu, novamente em Londres ou em Paris, mas vai também abrir a porta à possibilidade da Avenue d'Iéna, da casa da Avenue d'Iéna, ser transformada num museu semipúblico.
Já em Lisboa, no ano de 1950, Gulbenkian vai realizar um Novo Testamento e neste vai já prever a criação de uma fundação que englobaria todas as obras de arte que tinha vindo a reunir ao longo da sua vida, fixando novamente o desejo que nada fosse vendido. No entanto, além desta referência, o conteúdo do testamento acaba por ser bastante genérico, não é? Permanecendo omisso quanto à forma, quanto ao local, como este grande projeto de vida, a construção de um museu, deveria materializar-se. E admitia ainda em 1950 a possibilidade da coleção vir a ser distribuída por várias instituições, portanto não ficando totalmente reunida. Finalmente, 2 anos antes da sua morte, no derradeiro testamento de 1953, Gulbenkian vai redigir um testamento mais final, mais fechado, mais completo, no qual estabelece então os pontos fundamentais que definem a atuação da Fundação Carlos Gulbenkian, determinando que esta deveria ser uma instituição portuguesa, com sede em Lisboa, com fins de caridade, artísticos, educativos e científicos. Sem, porém, e aqui reside a surpresa, não é? Que fosse feita qualquer referência à coleção e ao possível museu que resultaria, que nasceria após a sua morte. Exato. Esta omissão, naturalmente, permitiu uma ampla margem de interpretação, de interpretações distintas, aliás, sobre o destino da coleção por parte dos executores testamentários. Portanto, por um lado, vamos ter José de Azeredo Perdigão, o advogado português de Carlos Gulbenkian, que vai defender que a ideia que lhe foi sendo passada pelo colecionador seria de que a coleção deveria ser mantida, reunida, sob o mesmo teto, não é? E que, sendo a Fundação Portuguesa e a sede em Lisboa, este museu deveria ser construído em Lisboa, não é? Por outro lado, temos o advogado de longa data, britânico, Cyril Radcliffe, que vai contestar tanto a obrigatoriedade da construção do museu ser em Portugal, como a necessidade de manter a coleção reunida, sugerindo uma distribuição pelos museus ingleses com os quais, ao longo da vida, Gulbenkian foi estabelecendo relações de maior proximidade. Portanto, embora Carlos Gulbenkian tenha partilhado em vida as suas visões, ideias, intenções para o futuro da coleção, na verdade não deixou diretrizes suficientemente claras, sobretudo de um ponto de vista legal. Exato. Não é? Isso vai permitir várias interpretações e todas as polémicas que daí surgem. Resultam, exatamente. Sabemos que o Gulbenkian tinha grande parte da sua coleção na residência de Paris, a célebre Casa da Avenue Diana, o número 51. Pelo que houve certamente que negociar a exportação das obras. Como foi essa conjugação, a articulação com as autoridades? Foi um processo difícil, certamente teve muitos contratempos. Vamos falar um bocadinho sobre isso. Sim, embora Gulbenkian se tenha mudado para Lisboa durante a guerra, a parte da coleção que se encontrava na Casa da Avenue Diana foi ali mantida durante e após a guerra. E, portanto, quando Carlos Gulbenkian morre, uma das grandes prioridades dos representantes da fundação que então nascia foi precisamente garantir a exportação da coleção para Lisboa. Mas esta exportação torna-se uma prioridade não só para a Fundação, mas também para o governo português. E nós sabemos que, na realidade, José de Azeredo Perdigão e António de Oliveira Salazar, o presidente do Conselho, estavam em contacto em relação a este tema, pelo menos desde 1953, portanto, o ano de elaboração do testamento, que está na origem da Fundação, partilhando o entendimento de que a criação de uma fundação desta natureza, com a capacidade financeira que a fundação teria, seria uma mais-valia para todo o país, não é? Porque sabemos que nesta altura o país atravessava sérias dificuldades financeiras e, portanto, a ação, os meios financeiros da fundação potenciariam um desenvolvimento cultural e social que o Estado jamais seria... Sim. Aliás, é uma questão, desculpa interromper, estamos apenas a 10 anos do fim da guerra. Exatamente. Portanto, uma década é muito pouco tempo. Portanto, obviamente que a sociedade estava com imensas necessidades. Não é? Exatamente. Claro. E, portanto, a possibilidade de ter uma instituição com uma pujança financeira sem precedentes, não é, no nosso país,
é algo muito atrativo também para o governo. Claro, naturalmente. Portanto, aí o governo seria um aliado. Exatamente, e eu acho que é o que acaba por acontecer, não é? Porque no fundo acaba por ser um benefício mútuo, tanto para a Fundação como para o próprio governo português. E o Azeredo Perdigão também rapidamente e de forma muito inteligente percebe que também vai precisar do governo português para negociar a exportação. A rede diplomática, não é? Exatamente, e nesta altura o embaixador português em Paris era o Marcelo Matias, um homem também muito inteligente e que rapidamente, claro, com o aval de Salazar, vai também ele começar a fazer as suas manobras, negociações diplomáticas no Quai d'Orsay, e que são de tal forma eficazes que começa a correr um rumor entre as autoridades francesas de que os portugueses estavam a preparar-se para enviar a coleção que se encontrava na Avenida de Aná por mala diplomática para Lisboa. No entanto, a situação não era assim tão simples, não é verdade? Porque há todo um enquadramento legal. Isto porque, de acordo com a legislação patrimonial francesa, a exportação de obras de arte consideradas de interesse nacional, ou seja, pela sua importância histórica ou artística, ficava sujeita a uma autorização do Ministério da Educação Nacional que poderia reter, portanto, não conceder esta exportação e não só não conceder, como reter estas obras de interesse nacional no país. E é precisamente isto que vem a acontecer, não é? Sim, porque quando os conservadores dos museus franceses tiveram a oportunidade, o privilégio de entrar na Avenida de Aná pela primeira vez, não é? E deparar-se com uma coleção que se mantinha longe dos olhares públicos, têm a oportunidade de examinar a coleção, rapidamente vão elaborar uma lista e identificar 55 obras que não deveriam sair de França. Quando vemos estas listas, percebemos que se tratam sobretudo de obras de artes decorativas, mobiliário, tapeçarias, mas percebemos também que o topo da lista é dominado pela extraordinária produção de orivesaria francesa do século XVIII, portanto, as criações de François-Thomas Germain e de Antoine-Sébastien Durand, que são grandes ex-libris da coleção Gulbenkian hoje em dia e que, de facto, na altura são rapidamente identificadas pelos conservadores franceses como obras-primas, não é? São marcos da historiografia. Exatamente. E, portanto, é também interessante perceber que o interesse dos conservadores franceses nestas obras prende-se não só com a sua qualidade absolutamente indiscutível, mas também com o facto dos museus franceses serem muito pobres neste tipo de obras de arte, o que resulta naturalmente das convulsões e revoluções francesas ao longo da história. Claro, e portanto, quando se deparam com as Terrinas Germain, com as mostardeiras Durand, com a cloche, não é? Quer dizer, são imediatamente identificadas como obras que não deveriam sair de França. E, portanto, é neste contexto de uma oposição que vai crescendo que este papel do embaixador Marcelo Matias, que durante este processo vem a ser nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros, não é? Vai revelar-se absolutamente fundamental, não só para negociar a saída das obras, mas também a obtenção da isenção do imposto sucessório, que seria naturalmente altíssimo e que Marcelo Matias conseguirá também negociar. E claro, a par desta atuação do governo português, temos a atuação de Azeredo Perdigão, que se vai socorrer de juristas, de especialistas franceses, que lhe permitem preparar a sua argumentação e que permitem alcançar um domínio da legislação patrimonial de forma a poder então preparar a sua resposta a possíveis contestações. Ao mesmo tempo que vai sugerindo também nos bastidores às autoridades francesas que, em virtude da forte ligação de Carlos Gulbenkian a Paris, onde residia, não é, até à sua vinda para Lisboa, o país, França, surgia como um beneficiário natural da ação da Fundação, que seria internacional desde início. Desde que, naturalmente, as suas pretensões em relação à saída da coleção fossem tidas em consideração, claro, não é? Obviamente, de forma favorável, obviamente, claro que sim.
Houve resistências? Sim, claro, houve bastante resistências, tendo em conta o que estava em jogo, não é? Portanto, a resistência foi muito marcada, sobretudo por parte dos conservadores dos monumentos e museus nacionais, para quem nenhum tipo de compensação financeira ou outra poderia substituir exatamente a perda de uma coleção desta natureza. Portanto, não havia dinheiro que pagasse esta perda patrimonial para os franceses. Acontece que a legislação francesa apresentava algumas fragilidades em 2 pontos que se revelariam absolutamente fundamentais para resolver este problema, não é? Em primeiro lugar, os conservadores franceses, que identificaram as obras a reter, na realidade tinham um papel meramente consultivo, sendo que a decisão final cabia ao Ministro da Educação Nacional, mas também ele não tinha um poder absoluto e, portanto, no fundo, a tal lista de 55 obras era meramente indicativa, não tinha um valor vinculativo, não é? Em segundo lugar, a lei também previa, portanto, curiosamente, a mesma lei que previa esta possibilidade de reter obras de importância nacional, previa também uma exceção, e essa exceção dizia respeito a obras adquiridas no estrangeiro e legalmente importadas para a França. E claro que, no fundo, uma grande parte, ou a maioria das obras que tinham sido listadas eram obras que estavam nesta situação. Basta pensar na tal ourivesaria, não é? Nas obras de François Thomas Germain e de Durand, que tinham pertencido às coleções imperiais russas e que tinham sido adquiridas por Carlos Gulbenkian através do governo soviético e legalmente importadas para a França, não é? Portanto, temos aqui a tal exceção. Ou seja, com este respaldo legal e após delicadas conversações diplomáticas, políticas, o governo francês acaba por autorizar, ceder a saída de um primeiro conjunto de 12 obras, tidas como sendo de menor relevância, sendo que falar de menor relevância, uma coleção desta envergadura. Exatamente, é um bocadinho redutor, mas refiro-me, por exemplo, a um díptico gótico em marfim, ou às 3 jarras pisciformes em porcelana Celadon, portanto, peças mais modestas, se quisermos, se pensarmos em termos comparativos, não é? Embora se tratasse de uma cedência essencialmente simbólica, são 12 das 55 peças, mantendo-se a proibição de exportação para as restantes, este episódio acaba por marcar uma mudança no rumo destas negociações, o que vai inquietar profundamente os conservadores franceses. E entre os conservadores franceses destaca-se Pierre Verlet, não é? O conservador de artes decorativas do Museu do Louvre, que vai ser uma espécie de líder da resistência francesa neste contexto, para quem, neste momento, a única via para travar a saída da coleção passaria pela criação de uma nova lei. Mas claro que isto seria uma solução extrema, diplomaticamente e politicamente também um bocadinho dúbia, não é? Porque o processo está a decorrer e agora os franceses iam criar uma nova lei, era algo de facto um bocadinho sensível, e apesar de ter havido esta tentativa, a verdade é que a burocracia francesa acaba por revelar-se muito mais lenta do que o ritmo com que a coleção ia sendo embalada na Avenue Diana. E, portanto, neste contexto, eu diria já numa linha algo de desespero, marcada por algum desespero, Verlet vai tomar uma medida verdadeiramente radical e, no fundo, vai recusar, vai praticamente sequestrar um conjunto de obras da coleção que, aliás, nem sequer estavam previstas na tal lista das 55 obras, que são as tapeçarias da armação Jogos de Criança, que decoravam as paredes da sala de jantar da Avenue Diana, que, não sendo francesas, tinham sido adquiridas por Gulbenkian em Paris, em 1920, no leilão da coleção Carran d'Anvers, e, portanto, há aqui esta manobra que tenta bloquear um bocadinho a saída da coleção. Mas claro que esta atitude é entendida como uma provocação, não só por parte da Fundação, mas pelo próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros francês, não é? Que tem plena consciência do risco de uma atitude desta natureza que poderia verdadeiramente desencadear
evitar um incidente diplomático, exatamente, pôr em causa todas as negociações e as relações entre os países, porque, como temos vindo a ver, não é só a fundação, são dois governos que estão a esgrimir a resolução desta situação. A diversidade dos objetos que se encontravam em Paris obrigou certamente a uma operação logística de grandes dimensões. Podes falar-nos mais sobre essa operação, ao nível da desmontagem, do transporte, um pouco também quem são estes protagonistas, como tudo isto se passou? Claro. Esta operação da transferência foi naturalmente altamente complexa, mas ao mesmo tempo eu penso que, como todas as operações que foram pensadas pela Fundação nestes anos iniciais, foi também muitíssimo bem preparada e muitíssimo bem pensada, não é? E vai envolver um conjunto de protagonistas, de intervenientes, que apesar de terem sido um pouco esquecidos, não é, ao longo da história, foram absolutamente determinantes neste período. E uma das figuras absolutamente central neste processo foi Maria José de Mendonça, grande museóloga portuguesa e que à data era conservadora no Museu Nacional de Arte Antiga e que, pela sua experiência nacional e internacional, vai ser convidada pela Fundação para elaborar o plano do futuro museu, Gulbenkian, não é? Mas também para preparar um plano de embalagem, transporte e organização da coleção à sua chegada a Portugal. Para esse efeito e em termos práticos, é interessante que a Fundação vai recorrer a uma empresa com a qual Carlos Gulbenkian já trabalhava, não é? A Chenu, exatamente, e que vai transformar o icónico grande átrio de entrada da Avenue Diana, onde se encontravam as esculturas de Udon, Diana e Apolo, numa verdadeira oficina por onde vão passar, onde vão ser construídas mais de 1.200 caixotes, adaptadas às diferentes tipologias, dimensões de cada objeto a transportar para Lisboa. E todo este processo vai sendo acompanhado e coordenado no terreno também por outra das grandes protagonistas, eu diria não só deste momento, mas da história da coleção, não é? Que é a Marcelle Chani, no fundo a conservadora, ou se preferirmos, a colaboradora escolhida por Carlos Gulbenkian para cuidar da sua coleção, algo que irá fazer ao longo de 30 anos. Portanto, é alguém que está muito familiarizado com a coleção e, sobretudo, com o tal lado de registro, de inventário, de catálogo, de catalogação. E ela própria fazia, digamos, uma espécie de relatório semanal para o Gulbenkian saber como é que as suas peças estavam. Precisamente, quando ele estava ausente, não é? Quando ele estava ausente, portanto é alguém muito por dentro. Como depois da morte continua também, não é, a cuidar da coleção para esta derradeira viagem, alguém absolutamente crucial, não é, chave. E portanto, tendo a Marcelle Chani no terreno, alguém que conhecia muito bem a coleção, à Fundação resta enviar um colaborador, não é, o zeloso, engenhoso engenheiro João Vaz Raposo, que vai, no fundo, acompanhar pessoalmente a viagem de cada remessa da coleção para Portugal. Esta transferência de uma coleção que tem 6.000 peças, que na altura, aproximadamente, mas que na altura, na Avenue Diana, seriam menos, não é? Mas, de qualquer modo, obriga à realização de 4 remessas, que serão enviadas para Portugal entre agosto de 1958 e fevereiro de 1960, devido às tais resistências e às dificuldades que envolveram este processo. E este transporte vai ser maioritariamente realizado por caminho de ferro, de Paris até Santa Mar de Oeiras, portanto, diretamente, onde, como veremos num próximo episódio, a coleção viria a ser instalada. Mas claro que este transporte vai também ser adaptado, uma vez mais, às tipologias, às características das obras. E, portanto, temos obras de grandes dimensões, nomeadamente a escultura, não é? Como o Burguês de Calais de Rodin, em que se vai optar pelo transporte em caminhão, ao passo que obras de menores dimensões e muitíssimo valiosas, como as já referidas obras de orivesaria, vão ser transportadas de avião, num avião da TAP, juntamente com outros objetos. Claro. É muito interessante. E é particularmente revelador o caso da exportação da escultura Diana, de Udon.
como exemplo das dificuldades que podem surgir e que surgiram, não é? Ao transportar um objeto daquela natureza, não é? Exatamente. Portanto, isso também era algo que podíamos falar um pouco sobre. Sim, claro. É? A notável Diana de Udon, que é uma das grandes obras da coleção, não é? Naturalmente, ou sem surpresa, ocupava o lugar cimeiro da lista elaborada pelos conservadores franceses, muito particularmente pelo conservador de escultura do Museu do Louvre, de obras de escultura a reter em Paris. Curiosamente, na altura, sabemos que existiam duas versões em bronze desta mesma obra de Udon, em França, não é? Mas nada se comparava à excelência, sim, à escala e à excelência artística, não é? Claro. Da obra em mármore que pertencera, ou seja, não só a importância material, artística, mas também em termos de proveniência, uma obra que pertencera às coleções de Catarina a Grande, a imperatriz da Rússia, e que é adquirida por Carlo Gulbenkian em 1930, uma vez mais através do governo soviético. E é engraçado que eu não posso nunca deixar de associar isto que estás a descrever em termos da exportação das obras com a exportação das obras do Hermitage. Exatamente. Portanto, há aqui sempre paralelos. Parece que a história da coleção Gulbenkian vai encontrando sempre estes ecos, não é? Que a fazem fluir, digamos, ao longo do tempo. Isso é muito interessante. E sobretudo porque nós, quando visitamos um museu, ou qualquer museu, vemos as obras, não é, ali paradas, mas começamos a pensar na forma como chegaram, não é? As viagens e o tipo de obras que são. É natural que a logística neste período envolvida é absolutamente extraordinária, não é? Por isso é que é tão importante a questão da proveniência, exatamente, para nós percebermos este caminho. Sem dúvida, e é parte da história da coleção, não é? E o caso da Diana é um exemplo muito concreto. Excelente, porque o próprio transporte da Diana, não é? De São Petersburgo para Paris, também tem os seus... por si só é um episódio, é toda assunto, uma história, mas de facto sim, mas é uma peça que de facto tem um historial, um histórico de viagens muitíssimo interessante, sim, muito importante. E com muito poucos proprietários. Muito poucos proprietários, também também diz muito, não é? Da importância da peça. Exatamente. E, portanto, é natural, como dizia, que estas esculturas fizessem então parte das 43 obras que restam depois da saída das tais 12 que tinham sido autorizadas. É importante também perceber, aqui um parênteses, que falamos sempre destas 55, mas o resto da coleção foi saindo, não é? Estas são só as obras que o governo francês queria, de facto, a reter. E, portanto, em 1959, tudo isto começou em 55, já passaram 3, 4 anos e continuamos nesta situação, mas portanto, a Diana era uma das obras que restava na Avenue Diana, com as restantes 43 obras, sendo que a autorização final para a exportação vai surgir no final de 1959. Mas a Diana não vai com estas 43 obras, acaba por ficar, e é aliás a última obra da coleção a sair da Avenue Diana. E isto acontece uma vez mais devido às suas características formais e materiais, porque todos conhecemos a figura da deusa caçadora, não é? Em elegante movimento, com um braço, uma perna completamente destacados do corpo, suspensos no ar, portanto... digamos, um pesadelo logístico em termos tanto de embalagem como sobretudo de transporte. E, portanto, o seu transporte vai ser muitíssimo debatido. Há, aliás, opiniões contra esta saída. De facto, se valeria a pena arriscar a integridade desta obra-prima da escultura francesa do século XVIII, ou se mais valeria mantê-la em Paris, na Avenue Diana, porque, de facto, era um risco muito grande. E tudo isto vai atrasar a sua partida. Claro, e, portanto, avaliado, não é? Exatamente, e durante este período vão surgir outras hipóteses, vão surgindo e vão equacionando-se outras hipóteses. Uma das possibilidades que surge a certa altura nas conversações entre a Fundação, entre o governo francês, é a possibilidade de mostrar ao público francês esta escultura de Udon na Avenue Diana, portanto, na antiga Casa do Colecionador, como uma forma de comemoração simbólica, uma despedida simbólica do público francês, exatamente.
exatamente, antes da sua saída para Portugal. E, portanto, isto é de facto uma ideia que vai sendo pensada, ao mesmo tempo também que se vai pensando na transformação, na adaptação da Avenue d'Iéna a centro cultural luso-francês no momento inicial. E é interessante ver que, embora esta transformação da Avenue d'Iéna e outros gestos que a Fundação vai ter nesta altura não assumam nunca formalmente o caráter de contrapartida, de compensação, é um bocadinho o que acaba por acontecer, sim, claro, não é? Sim, claro. Tal como também a questão da construção da casa, da residência para exatamente para estudantes portugueses na cidade universitária de Paris, que surge também neste âmbito, não é? Neste âmbito, portanto, não é abertamente uma contrapartida, mas acaba por facto por ser uma forma de agradecimento também pelo facto do governo francês ter efetivamente cedido, não é? Claro. Tendo em conta a legislação. Temos falado bastante de França, mas havia obras no Reino Unido, nomeadamente em Londres, não é? E nos Estados Unidos, mais precisamente em Washington. Foi igualmente problemática a exportação de obras destes lugares para Portugal ou as coisas passaram-se de uma outra forma? Sim, exatamente, porque como sabes muito bem, não é? Quando chegamos aos anos 30 e que o colecionador começa a pensar o futuro da coleção, começa também a decidir descentralizá-la, não é? Falavas muito dessa questão do colecionador ser muito sensível ao que se passa em termos de geopolítica e, portanto, estamos em 36, começa a sentir que o mundo está a mudar, não é? Há uma guerra muito próxima e, portanto, nessa altura há uma decisão consciente de descentralizar a coleção para garantir a sua preservação, ao mesmo tempo que se vão ensaiando soluções futuras, não é? E, portanto, fazendo um fast forward e quando chegamos aos anos 50, portanto, após a morte do colecionador, a coleção de facto não está só em Paris, está também em Washington, na National Gallery of Art, uma instituição à qual Carlos Gulbenkian realizara um empréstimo de longa duração de um núcleo muitíssimo significativo da coleção, nomeadamente da coleção de pintura. Onde estão algumas das principais obras, os dois Rembrandts, o retrato de Helena Fourman de Rubens, o rapaz das bolas de sabão de Manet, mas além da pintura temos também a coleção de arte egípcia, não é verdade? Exato. Temos também os medalhões de Cressan, os medalhões de Aboukir, não é? Portanto, não é só a pintura. Não. E algumas peças compradas mesmo nos Estados Unidos. Precisamente, que é o caso dos medalhões, por exemplo, e dos medalhões também, que são aliás obras que o colecionador nunca chega a ver, não é? Porque são adquiridas e são diretamente enviadas para a National Gallery. E, portanto, temos também estas obras. Sendo que, e apesar do Carlos Gulbenkian ter chegado a negociar muito seriamente, como também já trabalhaste, não é? A possibilidade de vir a doar a totalidade da coleção a Washington, onde se poderia vir a construir uma ala, uma wing Gulbenkian. Portanto, apesar de todas essas discussões, a verdade é que quando chega o momento, logo após a morte, a instituição norte-americana e o governo não vão levantar qualquer tipo de dificuldade. E isto deve-se precisamente ao facto de Gulbenkian ter aceito realizar este empréstimo, desde que lhe fossem dadas garantias, portanto, exigências que impôs para realizar este empréstimo, que passavam precisamente por garantias que a coleção, após a sua morte, ou em caso da sua morte, as obras não seriam retidas e também não seriam consideradas para efeitos de imposto, não é? Claro, isso era fundamental, não é? Precisamente, e isto vai ser assegurado da melhor forma que poderia ser assegurada, que é com a validação, com a votação de uma lei pelo Congresso norte-americano. Portanto, a coleção está em Washington, mas está totalmente protegida, não é? E, portanto, está blindada, digamos assim. Não é? Exatamente. E, portanto, no fundo, após a morte do colecionador, no fundo, restava à Fundação ir recuperar as peças e, portanto, imediatamente Maria José de Mendonça, uma vez mais, vai a Washington começar a preparar este transporte. Azeredo Perdigão também vai deslocar-se até Washington e vai, inclusivamente, negociar
negociar com a instituição norte-americana, aliás, é a própria National Gallery que pede à Fundação um subsídio para um patrocínio para uma temporada de música na National Gallery, portanto também é interessante ver como a Fundação desde cedo, não é, cultivou esse mecenato cultural. Exatamente, claro, exatamente, e a questão da música e da arte, portanto é muito interessante, e vai uma vez mais também o engenheiro Vaz Raposo, vai também a Washington para acompanhar este transporte, e mais um protagonista da história da coleção, o conservador-restaurador Martin DeVille, que durante décadas, 3 décadas, 4 décadas... a presença desse homem na coleção. É omnipresente, não é? Porque no fundo garantia a conservação, o restauro também, das obras de pintura da coleção. E portanto, quando a coleção foi para Washington em 49, é Martin DeVille que vai fazer este acompanhamento, e quando a coleção vem para Lisboa, Martin DeVille estará presente uma vez mais. Portanto, um homem de confiança. Isso é muito sábio da parte da Fundação. Sem dúvida, não é? Sem Porque vai utilizar os mesmos protagonistas, que tinham tido a chancela, digamos, de Gulbenkian. Sim, exatamente. Tem a aprovação, a validação, a legitimação, digamos. E sobretudo sabemos que o colecionador tinha, quando encontrava um colaborador que gostava, de facto as relações são de décadas, não é? Exatamente. E isso é muito interessante. Claro que sim. E depois temos as obras de Londres, não é? Que eram em menor número, de menor importância, e estavam maioritariamente no escritório de Carlos Gulbenkian em Londres, e neste caso a exportação também vai ser relativamente simples, mas não totalmente isenta de entraves, isto porque a certa altura o Board of Trade, portanto o organismo responsável pela exportação, exigia que os manuscritos que se encontravam num cofre do escritório de Carlos Gulbenkian fossem integralmente fotografados, e a Fundação hesita muito, sobretudo tendo em conta a fragilidade destas obras em papel, não é? E portanto... Exatamente, e portanto este no fundo é assim o maior entrave que surge. Portanto, ultrapassado este obstáculo, com os contactos que a Fundação também tinha em Inglaterra, tanto os manuscritos como outras obras, nomeadamente a pequena mas excepcional coleção de medalhas do Renascimento italiano, que também se encontravam em Londres, vão ser igualmente enviados para Lisboa, neste caso por via marítima. Portanto, também esta variação de transportes de acordo com os objetos e com os momentos. E estas obras vão então reunir-se com o resto da coleção que estava já em Lisboa, como veremos no próximo episódio, no Palácio dos Marqueses de Pombal, em Oeiras. Não é? Bom, hoje iremos ficar por aqui, mas fazemos desde já o convite para que nos acompanhem no próximo episódio dedicado ao museu antes de ser museu. Ou melhor dizendo, aos diferentes momentos do projeto, ensaios museográficos e preparação que irão conduzir à concretização do Museu Gulbenkian.